Quais são as peças antiexacionais que caem na OAB? Antiexacional é aquilo que se insurge, que vai contra uma exação. Quem faz a exação é o fisco, é justamente obrigar alguém a atender a sua vontade, a fazer alguma coisa. Então o fisco vem com seu poder estatal, cobrando o tributo com uma exação. E a gente, como contribuintes, a nossa defesa, fazemos as peças antiexacionais. E quando falamos delas, estamos falando aqui de uma fase de juízo em primeiro grau, de uma fase de petição inicial contra a exação do fisco, contra a obrigação do fisco que pode estar, que deve estar errada para que a gente combata com as nossas peças antiexacionais. Então, como identificar qual peça fazer na prova da OAB? O enunciado vai te dar uma situação e a partir da situação você vai interpretar e ver qual que é a peça mais cabível para se utilizar. A gente vai ter três situações de peças antiexacionais. Quando o contribuinte quer não pagar o tributo, quando o contribuinte quer pagar o tributo e quando o contribuinte já pagou, mas pagou erroneamente, pagou para garantir alguma coisa e não deveria pagar, e agora quer esse dinheiro de volta. Então nós temos três situações, sendo que essas duas últimas têm poucas peças, tá? E a primeira de não pagar, que é a mais recorrente, nós temos uma gama maior de peças para estudar e para fazer. Então, na situação da gente não querer pagar, teremos a ação anulatória e a ação declaratória. Teremos o mandado de segurança repressivo ou preventivo, teremos o embargo à execução e a exceção de pré-executividade. Na situação de querer pagar e o fisco não está recebendo, não quer receber, ou então existe dúvida para quem se deve pagar, né? Você pode fazer a ação de consignação em pagamento. E na situação de querer o dinheiro de volta por ter pagado a mais ou por ter pagado errado, tem a ação de restituição, barra, mais recorrentemente, assim, um nome em iuris mais correto, a ação de repetição de indébito. Indébito é porque não houve um débito e, mesmo assim, o contribuinte pagou alguma coisa. Então, o mais importante de se saber na OAB ali, em primeiro momento, é identificar essa situação primária. O que o contribuinte quer a partir do enunciado? Ele quer pagar? Ele quer não pagar? Ele quer o dinheiro de volta? A partir disso, a gente faz a escolha da peça. E tudo isso vai depender do momento da relação jurídico-tributária. Então é muito importante saber ali qual que é a linha temporal de cobrança do fisco. Se o fisco editou uma lei e ainda vai cobrar aquele tributo, se o fisco já fez ali o auto de infração, já fez o lançamento e já te notificou da cobrança do tributo, se o fisco está já te executando os seus valores ali, as suas contas. Então, tudo isso é muito importante para você identificar a peça correta. Vamos aqui avançar no material, já que muito eu já falei. Bom, em resumo, essas são as etapas da relação jurídico-tributária. Então vamos lá. Acontece que nós temos a hipótese de incidência, que é basicamente o fisco prevendo em lei a situação que ele pode cobrar tributo. O contribuinte pratica aquilo que está na lei e a partir daí acontece o fato gerador. Então, diz na lei que a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. Então, na lei é isso. A partir do momento em que o contribuinte aufere renda, ou seja, ganha dinheiro, ele pratica o fato gerador do imposto de renda. Diz a lei que a hipótese de incidência do IPTU é ter propriedade no dia tal, no dia determinado, 31 de dezembro, salvo engano. Se o contribuinte tem propriedade nesse tal dia, ele praticou o fato gerador. Assim, por exemplo, como no ISS, Imposto sobre Serviços. Se o contribuinte ele faz um serviço a alguém, ele está praticando o fato gerador que está previsto na lei. Praticado o fato gerador,
nasce a obrigação tributária e ela fica, digamos, num plano etéreo. Ela já existe, ou seja, você já deve algo para o fisco por praticar o fato gerador, só que ainda não foi feito o lançamento. O lançamento, basicamente, o fisco vai dizer quem deve, o que deve, quanto deve e notifica o contribuinte dessa cobrança, tá? Aí nós vamos ter, a partir do lançamento, o crédito tributário. A partir do lançamento, nasce para o fisco o crédito tributário e ele pode exigir por cobrança e após a fase de cobrança, ele pode exigir por execução fiscal. Ele executa o contribuinte, ele penhora o contribuinte para conseguir aqueles valores que o contribuinte deve ao fisco. E aí nós vamos ter a situação de pagar esse crédito tributário, e aí isso mata o crédito tributário, mata a dívida. Nós temos a situação de pagar indevidamente o crédito tributário e aí podemos buscar a restituição, pagamos um valor maior. O fisco cobrou 10, eu paguei 15. Eu vou buscar a restituição daquilo que foi indevido. E temos a situação de não pagar e buscarmos a ação devida para anular aquela cobrança, já que entendemos que ela é indevida, ok? Se não pagamos e não contestamos, o fisco inscreve o nosso nome na dívida ativa, que é basicamente o SPC Serasa tributário, digamos assim, e a partir daí ele age com a execução fiscal para nos penhorar, para pegar os nossos bens, levar a leilão, enfim, e conseguir os valores. Agora, muito relevante é entender o tempo da relação jurídico-tributária. Essa aqui é a parte mais importante, porque é a partir do tempo dessa relação jurídico-tributária que nós faremos a escolha da peça correta. Então, o sujeito pratica o fato gerador de um tributo e ele quer contestar aquela cobrança que ainda nem foi lançada, mas ele sabe que praticou o fato gerador. Ou então o fisco, por exemplo, o prefeito editou um decreto e esse decreto está cobrando um tributo. Nós sabemos que, pelo princípio da legalidade, somente lei pode instituir tributo. Então sabemos que é inconstitucional, sabemos que é indevido. O que fazemos nesse caso? Ação declaratória que declara que não existe a relação jurídico-tributária. Então, não tem como existir um tributo, não tem como vir um tributo a ser cobrado por decreto. Então, uma relação nula. Eu peço declaração ao juiz que ela seja nula. Ou podemos fazer o mandado de segurança preventivo, que é um mandado de segurança contra o ato coator de uma entidade, de um gestor público, enfim. Eu peço para que seja concedida uma segurança contra aquele decreto, tá? A diferença aqui é que a ação declaratória ela é uma peça inicial como qualquer outra, então você pode pedir, por exemplo, a condenação em sucumbência da parte contrária, enfim, essas questões de honorários. O mandado de segurança, ele exige a prova pré-constituída, ou seja, você precisa demonstrar, acostar nos autos já desde o início, todas as provas da ilegalidade do fisco, e ele não tem essas questões de cobrança de honorário, enfim, de sucumbência. Vamos supor agora que o fisco fez o lançamento. O fisco notificou o contribuinte, disse que deve pagar, falou quando deve pagar. Então chegou para o contribuinte lá, de fato, uma cobrança. Tá? Deixa eu só ressaltar aqui, né, na ação declaratória que é antes do lançamento. Eu botei aqui um exemplo. Por que faremos a declaratória ou o mandado de segurança preventivo? Essas peças, elas visam comunicar que há um vício e que a relação jurídico-tributária inexiste. Por exemplo, tributo criado por decreto municipal. Não pode, somente lei. Agora, indo para o lançamento já feito. E aqui é, claro, antes da execução fiscal. Quando inicia a execução fiscal, aí vamos para outra peça, para outras peças. Antes da execução fiscal, mas feito o lançamento, a gente vai ter a ação anulatória de débito fiscal ou o mandado de segurança repressivo. Bom,
É como as peças anteriores, só que com fundamentos próprios. Basicamente isso. Então você vai pedir para que se anule, vamos supor que, de fato, o decreto do prefeito que instituiu um tributo novo, e aí a Secretaria da Fazenda Municipal comunica o contribuinte, faz o lançamento lá, diz que ele deve 10 mil, e envia para ele essa notificação. Ora, é evidente que aquilo ali é inconstitucional, que aquilo não deve ser cobrado, porque não há tributo instituído por decreto. Mas já foi lançado, já teve lançamento. A gente vem com a ação anulatória para poder quebrar o fisco ou o mandado de segurança repressivo. Digamos que estejamos agora na execução fiscal. Nós vamos ter duas peças, que é a exceção de pré-executividade ou o embargo à execução fiscal. A exceção de pré-executividade ela é utilizada quando há vícios formais. Por exemplo, temos um título executivo vencido ou não houve citação no processo de execução, não houve citação, né? Então esses vícios fazem com que você consiga anular a execução já desde o início ali de pronto, também com provas acostadas nos autos. E os embargos à execução fiscal, você vai utilizar a lei de execução fiscal, a LEF, para fundamentar, tá? O importante aqui é compreender essa linha do tempo e as peças se estudam depois com profundidade. Agora, problemas com pagamento. Eu quero pagar o tributo, não quero que o fisco fique me cobrando, porque quero participar, sou uma empresa, quero participar de uma licitação e preciso estar regular para que eu participe dela, né? Eu preciso pagar um tributo para conseguir participar da licitação. Eu faço a ação de consignação e pagamento, porque não consegui pagar o fisco porque ele não quis receber, ou porque há confusão ali em quem eu deva pagar, tá? Então, através dessa ação, eu consigo fazer o pagamento e ficar livre, ficar desobrigado, né? A gente tira aquela espada de cobrança do pescoço da empresa ou da pessoa física. E a ação de repetição de indébito ou restituição é aquela ação em que, claro, pagamos o tributo a maior, pagamos erroneamente, não deveria se pagar, o fisco notificou a pessoa errada, a pessoa pagou, enfim. A gente pode buscar a restituição daqueles valores pagos dos 5 anos para trás, claro. Basicamente, para identificar as peças é isso, e depois eu vou trazer aqui cada peça passo a passo de como fazer e como identificar com questões práticas. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo.